la usurpadora, esperando por tu amor. Piedade exalta a inteligência de Paulina. Paulina propõe falar primeiro com Carlos Daniel antes de qualquer coisa. Piedade implora para que ela não fale nada, pois seu neto não é cego para não perceber todo o bem que ela causou todo esse tempo. Paulina admite que ama Carlos Daniel e garante para a vovó que Carlinhos voltará são e salvo. Piedade fica muito emocionada. Isabel chega desesperada sem notícias de Antônia. Carlinhos revela que Antônia foi lá sem um arranhão. Paulina parte com Pedro. Rodrigo se revolta ao saber por Stephanie que Paulina foi atrás de Carlos Daniel e acha que vovó Piedade não tá bem da cabeça. Stephanie reclama de vovó ter exigido que todos chamem Paulina de Senhora Bracho com todo o respeito do mundo. Willy pede para os dois esperarem Carlos Daniel decidir, pois claro que quando Paulina aparecer lá, será escorraçada. Stephanie torce para o irmão se livrar de Paola e Paulina. Carlinhos conta que Antônia mandou ele escrever uma carta contando que está bem e que é para darem dinheiro a ela. Além disso, a bruxa cortou um pedaço de seu cabelo e levou. Isabel e Moacir se irritam e torcem para que Antônia pague pelo que fez. Paulina chega no hotel e mãe Leda Acarajés a aborda com seu vestido deslumbrante. Leda lembra que Carlos Daniel não a quer ali. Paulina rebate que quem não deveria estar ali era a própria Leda, que não é nada para Carlos Daniel. Paulina tenta sair, mas Leda a puxa para implorar que ela deixe o gostosão em paz. Merino pergunta se Paola tem uma irmã gêmea, e Carlos Daniel nega. Paulina aparece diante de todos e surpreende Carlos Daniel. Antônia pensa em uma ideia de como tirar Carlinhos da casa de Moacir. A megera decide dar uma rasteira em todos, até mesmo em Marina. Paulina assume para Carlos Daniel que está ali por uma ideia da vovó. Carlos Daniel apresenta Merino e Amador para ela. Os dois se retiram, deixando o casal a sós com Leda. Carlos Daniel pede para Paola ir embora. Paulina avisa que ela não é Paola, e sim a usurpadora. Leda pergunta se Paulina veio enganar todo mundo. Paulina afirma que está ali para fazer a única pessoa que faltava, vulgo Carlos Daniel, descobrir a verdade. Já Leda não lhe interessa. Paulina pede para falar a sós com ele. Carlos Daniel hesita, mas sai com ela. Já no quarto, Paulina explica ao amado que veio para ajudar com Carlinhos. Carlos Daniel lembra que os policiais que estão com ele estão sedentos para prendê-la. Paulina não imagina o que ele ganharia prendendo-a neste momento. Carlos Daniel a culpa por todo o mal que passou nesses últimos tempos. Ele percebe que ela estava em sua casa até ontem, no lugar de Paola. Paulina confirma, mas nega que tenha encontrado a megera, já que ela fugiu do país. Carlos Daniel se surpreende com a notícia. Lisete reclama da ausência de Carlinhos para a Bisa. Piedade garante que ele vai voltar em breve. Lisete sai e Chico se interessa pela notícia da volta de Carlinhos. Piedade admite que o bisneto ainda não foi encontrado. Paulina explica que voltou para confrontar Paola, mas não a encontrou e foi confundida por todos lá. Carlos Daniel, em pleno 2025, ainda pergunta se Paulina está com Carlinhos. Ela jura que não e faz ele ver que é ilógico tê-lo em mãos. Paulina pede tempo para provar que não é o que Carlos Daniel pensa. Carlos Daniel pergunta por que ela não contou a verdade desde o começo. Paulina assume que errou, mas teve medo de ser presa. Apesar disso, ela foi se interessando pelos problemas da casa, portanto, ele deve se lembrar de cada ato de bondade seu. A única coisa que ela não foi capaz foi de ser a mulher dele. Carlos Daniel admite que ela ajudou mesmo e quer saber como ela poderá ajudá-lo na busca de Carlinhos. Paulina pede esperança e fé e garante que não fugirá novamente. Piedade explica a atual situação de Carlinhos para Chico e confia em Paulina com todas as forças. Isabel chega em casa e dá de cara com Antônia, enfrentando ela na hora. Ela avisa que vai levar Grumete na delegacia e Antônia não vai vê-lo mais. Antônia garante que a irmã vai presa rapidinho. Vovó fica ansiosa para receber notícias de Paulina. Agora, depois que isso passar, deve convencer Carlos Daniel a ficar com a querida. Adelina sorri com a ideia.
Carlos Daniel conta para Leda que Paola fugiu e Paulina queria desmascará-la. Leda não acredita em nada e supõe que Paulina vai encontrar Carlinhos, já que ela é cúmplice dos bandidos. Carlos Daniel lembra que o dinheiro do resgate é uma miséria. Leda acha que é muito para uma pobretona como Paulina e suplica para Carlos Daniel mandá-la embora, pois tudo isso é uma jogada. Adelina acredita que todo esse plano de Piedade seja complicado. Piedade bate o pé que Paulina será a esposa de seu neto, sim, senhor. Paulina pensa nas palavras de Stephanie e fica mais certa de que Paola é sua gêmea, já que Paula tentou dizer alguma coisa em seu leito de morte lá no 2º capítulo. Carlos Daniel entra no quarto e pede para Paulina ir embora. Isabel avisa a Carlinhos que eles vão a uma delegacia chique agora. Moacir pede para Grumete ir tomar banho. Paulina tenta fazer Carlos Daniel lhe dar um voto de confiança, mas ele afirma não acreditar nela. Paulina aceita e propõe ela mesma se entregar à polícia. Moacir explica para Carlinhos toda a situação dele. Carlinhos se estressa por não conseguir se lembrar dos pais. Isabel não consegue parar de chorar, de tanta tristeza por perder o netinho. Carlinhos reluta, mas aceita ir. Carlos Daniel garante que não fará nada contra Paulina. Ela reclama por ele não acreditar nela. Carlos Daniel pede a compreensão de Paulina. Paulina se despede e vai embora. Carlos Daniel quase impede, mas se contém. Paulina se esbarra em Leda e a acusa de manipular o amado. Leda se vangloria de que agora terá Carlos Daniel só para ela. Paulina sai, mas volta para dizer que a rival deveria se lembrar de Verônica, pois ela tem bem mais chances com ele. Moacir nega ir com Isabel e Carlinhos. Isabel ressalta para o netinho que ele deve entrar na delegacia sem ela. Carlinhos se despede de Moacir e promete que voltará no dia seguinte. Moacir fica desolado vendo seu grumete partir. Em seguida, os dois chegam diante da delegacia. Isabel repassa o plano para Carlinhos. No carro, Paulina pede para Pedro deixá-la na delegacia. O carro se aproxima dos dois. Isabel beija a cabeça de seu netinho, aos prantos. Carlinhos garante que vai buscá-la em breve. Me deem uma pausa, pois estou chorando com essa cena emocionante. Isabel vai embora, deixando Carlinhos desolado. Pedro desembarca do carro e vê Carlinhos de longe. Paulina finalmente encontra Carlinhos e corre atrás dele. Isabel observa de longe Paulina gritando que é seu filho. Carlinhos não entende o que está acontecendo e olha para a vovó. Paulina abraça Carlinhos muito emocionada, finalmente. Isabel também chora. Carlinhos pergunta quem Paulina é. Ela explica que é a mãe dele. Carlinhos afirma que não lembra dela. Paulina mostra o desenho, mas não acontece nada. Ela pergunta se ele estava com alguém. Carlinhos conta que estava indo à delegacia encontrar seu pai e sua mãe. Paulina reitera que é a mãe dele e Pedro confirma. Carlinhos vai direto ao ponto e pede para ficar com a vovó Isabel e com Moacir. Paulina avisa que eles vão agora encontrar o pai dele. Carlinhos faz birra e Isabel estranha, mas se dá conta que esse surto deve ser porque ele não lembra de nada. Carlinhos grita por vovó Isabel. Paulina e Pedro saem carregando o moleque, que grita desesperadamente. Isabel teme que aquela mona seja uma sequestradora de crianças e o chama por grumete. Carlinhos responde e Paulina não entende nada. Ela entra no carro com ele muito nervosa, deixando Isabel desesperada. A vovó quase morre de tristeza e não tem dúvidas de que é uma ladra de crianças. Carlos Daniel reclama com mãe Leda da falta de notícias de seu filho. Paulina entra correndo no quarto e avisa que encontrou Carlinhos. Leda sorri com essa conveniência toda. Paulina explica como aconteceu tudo e chama Carlos Daniel para vê-lo no saguão. Leda puxa Carlos Daniel para lembrar que ela avisou que Paulina ia encontrá-lo, já que ela era cúmplice de tudo. Carlos Daniel não dá ouvidos e parte atrás do filho. Carlos Daniel avista Carlinhos, que pergunta para Pedro se aquele ali é seu pai. Carlos Daniel abraça o filho e pergunta onde ele estava. Carlinhos responde que não sabe e deixa evidente que não tem memória. Leda pergunta se o moleque a reconhece, mas não rola. Carlos Daniel se assusta.
Isabel chega aos prantos na casa de Moacir e revela que uma mulher o levou. Carlos Daniel se recusa a acreditar que Carlinhos perdeu a memória. Paulina tenta tranquilizá-lo. Carlos Daniel pega o filho no colo e o leva para o quarto. Leda quase o acompanha, mas Paulina a impede. Leda relembra que a inimiga não é mãe do garoto e nem madrasta. Paulina lembra que Carlinhos não sabe disso e não é bom ele ficar mais confuso ainda. Além disso, é bom que ela vá logo embora, pois a maioral já está ali. Paulina deixa Pedro ao dispor da baranga para levá-lo em casa e se retira. Pedro cai na risada com Leda se ferrando. Paulina entra no quarto e explica que Carlos Daniel só está nervoso com o sumiço de Carlinhos. Carlos Daniel segue sem entender o que está havendo. Paulina acredita também que ele perdeu a memória. Carlinhos afirma que não reconhece nenhum dos dois. Carlos Daniel se emociona pedindo para o filho se esforçar para lembrar deles. Paulina sugere que o amado deixe o filho a cargo dela. Paulina abraça Carlinhos bem forte. Moacir tenta fazer Isabel perceber que essa tal mulher era a mãe de Grumete. Isabel morre de medo disso não ser verdade. Ela chora muito com saudades do netinho. Moacir assume que também sente muita falta dele. Isabel tem esperanças de voltar a ver Carlinhos, mas Moacir afirma que isso nunca mais vai acontecer. Paulina pede para Carlinhos falar o que ele deseja. Ele quer ver Isabel e Moacir. Carlos Daniel telefona para Rodrigo e revela que Paulina encontrou Carlinhos. Asno como sempre, Rodrigo chega à conclusão de que Carlinhos estava com ela. Carlos Daniel confirma que acha tudo muita coincidência, mas não dá palco para mais conversa. Ele pede para o irmão avisar a vovó e a todos que Carlinhos já foi encontrado. Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela realmente encontrou Carlinhos por acaso. Rodrigo informa para a vovó Piedade, com muito deboche, que Carlinhos foi encontrado por Paulina por coincidência. Piedade nota que ele está insinuando que Paulina sequestrou Carlinhos. Antônia ordena que Isabel vá preparando Carlinhos para entregarem-no aos pais. Isabel revela que Grumete já deve estar com os pais dele. Paulina lembra que Pedro pode confirmar isso, pois ele estava com ela diante da delegacia. Carlos Daniel quer saber o que ela estava fazendo nesse lugar. Paulina admite que ia se entregar, mas Pedro avistou Carlinhos de longe. E assim, quando o encontraram, ele contou que estava indo à delegacia para achar o papai e a mamãe. Carlos Daniel pergunta com quem o filho estava. Paulina responde que ele estava sozinho. Carlos Daniel não acredita em uma palavra e pergunta se ela não tem ideia do quanto fez ele sofrer com a ambição dela. Ele promete que os dois conversarão sozinhos depois, pois sabe que ela devolveu seu filho, pois sentiu pena ou medo. Paulina se desestabiliza com tamanho sofrimento. Piedade garante a Rodrigo que Paulina é muito decente, mas ele segue sendo irônico. Vovó grita com ele e cospe fogo desligando o telefone. Adelina agradece a Deus pela volta do menino. Piedade explica a Chico que seus netos são uns imbecis, por isso está explodindo de ódio. Antônia reclama com Isabel por seu plano ter falhado. Ela voa em cima da irmã e a enche de tapas e chutes. Isabel não consegue se defender enquanto apanha covardemente de Antônia. Carlinhos pede para Carlos Daniel dar água para Paulina, que está passando mal. Carlos Daniel obedece. Carlinhos pergunta por que a mamãe está chorando. Carlos Daniel revela que ela não é a mãe dele. Em seguida, o infeliz explica que o filho tem tias, irmãos e um pai, não precisando de mãe. Marina e uma figurante seguram Antônia, antes que ela voe em Isabel de novo. Antônia grita para Marina que a irmã estragou o plano delas. Marina se faz de sonsa. Antônia ameaça matar Isabel e ela exige que a megera vá embora para sempre. Antônia garante que ainda pode voltar e sai. Isabel cai no choro. Carlinhos pede para o pai levá-lo para ver vovó Isabel e Moacir. Carlos Daniel acha que esses são os sequestradores, mas Carlinhos explica que Isabel o encontrou desmaiado num barranco, ferido na cabeça, e o levou para casa para cuidá-lo. Quem não é legal é Antônia, irmã de Isabel. Carlos Daniel acha que são todos uns bandidos, mas Carlinhos garante que não é assim. Rodrigo, Stephanie e Willy conversam sobre o rolo de Paulina ser defendida por Piedade.
Stephanie decide entregar Paulina para a polícia caso Carlos Daniel não faça isso. Carlos Daniel pede para Leda ir embora. Ela reitera que Paulina estava com Carlinhos, mas ele prefere não discutir e sai. Em seguida, Carlos Daniel pergunta a Pedro como Carlinhos foi encontrado. Leda arruma suas tralhas, muito estressada. Carlinhos sonha com vovó Isabel e Paulina observa. Pedro garante que Carlinhos não estava com Paulina, pois ela é muito gente boa e jamais faria uma coisa dessas. Carlos Daniel agradece o depoimento dele e solicita que ele leve Leda para casa. Logo depois, Leda segue muito irritada por ter sido despachada por Carlos Daniel e o acusa de continuar apaixonado por Paola. Assim, como ela foi embora, vai ter que se contentar com a usurpadora, possivelmente na cadeia. A lacraia sai. Carlos Daniel propõe acompanhar Paulina a pegar um analgésico. Leda vai embora. Carlos Daniel lamenta pelo estado da perna do filho. Paulina lembra que viu uma mulher que estava gritando por Carlinhos. Carlos Daniel decide denunciar essas pessoas que estavam com seu filho, por mais que Paulina lembre que o filho garantiu que nenhuma delas era bandida. Patrícia visita Rodrigo e ele revela que Paulina estava com Carlinhos esse tempo todo, por isso que ela pare de defender a usurpadora logo. O Paspalho torce para seu irmão mandá-la logo para a cadeia. Carlos Daniel garante a Paulina que não quer machucá-la e sugere que ela fuja, pois vai ser muito difícil de contar para a polícia a forma tão fácil que ela encontrou Carlinhos. Paulina se assusta e Carlos Daniel lembra que ela vai para a cadeia se não fugir. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Paulina garante a Carlos Daniel que não vai fugir e que vai se entregar, pois não vai deixar que ninguém a denuncie. Carlinhos clama por vovó Isabel e Moacir durante seus sonhos. Isabel sofre sem seu grumete. Paulina esfrega na cara de Carlos Daniel que ele tê-la acusado de sequestro foi a gota d'água e agora nada mais importa. Carlos Daniel decide ligar para a polícia para comunicar que Carlinhos foi encontrado. Paulina o manda fazer o que quiser e se retira. Amador atende o telefonema do ricaço, que revela que já achou seu filho. Paulina se depara com Carlinhos se debatendo e percebe que ele está com febre. Na recepção, Carlos Daniel recebe um telefonema de Paulina o chamando. Carlinhos conta para Paulina que está sentindo frio. Carlos Daniel aparece. Paulina promete ao filhote que dará uma comidinha para ele. Ela conta para Carlos Daniel que chamou o médico e ele tem um ataque de pelanca. Paulina pede o serviço de quarto, sob o olhar de julgamento de Carlos Daniel. Amador revela a Merino que Paola encontrou Carlinhos por acaso na rua. Os dois acham que ela está encobrindo os culpados. Em Cancún, Filomena limpa a casa de Paulina com uma colega. Ela fuça as gavetas e encontra a caixa onde Paula deixou a carta. Merino se obceca em descobrir quem são os culpados do sequestro de Carlinhos e assim vai interrogá-lo. Amador revela que Carlinhos perdeu a memória e só lembra de uma tal de Isabel, um tal de Moacir e uma tal de Antônia. Merino ordena prepararem um helicóptero para irem às pressas ao hotel. Em seguida, os dois embarcam no veículo e partem para a Estância do Sol. Filomena encontra a carta de Paula endereçada a Paulina. Ela se lembra da moribunda suplicando para falar com a filha em seu leito de morte. Filó sente que Paulina nunca leu essa carta. Enquanto isso, no Havaí, Douglas surpreende Paola com um beijo. Ela garante que está ótima e propõe que eles conversem sobre a viagem para o Japão, mais tarde, à luz de velas. Douglas pega a Amásia no colo e parte com ela para o abatedouro. Leda reclama para Stephanie do tanto que Paulina estava se achando no hotel e foi expulsa de lá por Carlos Daniel graças à rival. Willy supõe que Carlos Daniel está gostando de Paulina. Leda acha que ele só está se conformando com a usurpadora depois do sumiço de Paola. Carlinhos se recusa a comer e Carlos Daniel não sabe o que mais fazer. Paulina pede para o filhote comer. Ele tenta falar o que quer na verdade, mas não consegue, pois seu pai é muito sério.
Paulina sugere que ele entenda o pai e assegura que Carlos Daniel vai fazer o que ele quiser. Carlinhos percebe que Carlos Daniel detesta Antônia e Paulina pede para ele falar mais dessa mulher.